Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excelência em Conservação de Grãos. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância para a conservação de grãos. Nós vamos falar sobre higroscopia, né? Afinal de contas, o que é esse negócio, né? Como que eu devo observar isso, né? Como que ocorre? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, então, sobre esse tema nessa aula de hoje. Vamos lá então, pessoal? Muito bem. A higroscopia, então, ela vem aí, né, da composição dos radicais gregos higro, né, que é ugros, úmido, molhado, e scopia, ou scopel, né, ato de ver. Então, higroscopia. Então, a higroscopia, ela está relacionada, então, à capacidade que, no nosso caso, falando dos grãos, né, eles têm de absorver, ou então, no caso, de ceder água para o ambiente à sua volta. E como é que acontece essa troca, né? Essa troca, então, que os grãos fazem com o ambiente à sua volta, né? Então, por terem essa característica da higroscopia, né? Serem higroscópicos, ela acontece por meio das trocas através de vapor, né? Então, quando eu tenho uma relação de vapor de água no ambiente que seja maior em relação a essa razão de vapor de água do grão, o que acontece? Esse grão ele acaba absorvendo, então acaba recebendo esse vapor de água do ambiente. Já quando ocorre ao contrário, quando a pressão de vapor de água do grão é maior em relação ao ambiente, esse grão acaba então cedendo, ele acaba liberando água para o ambiente, que é o que ocorre então no momento da secagem, quando eu tenho alta temperatura e baixa umidade. Então aquela umidade que está dentro do grão, aquela pressão de vapor d'água dentro do grão é maior, e com isso esse ar, então essa água então na forma de vapor abandona então esse grão, e o grão então ele tende a encontrar então essa condição, essa situação de equilíbrio quando as razões ali, as proporções de pressão de vapor de água entre grão e entre ambiente estiverem equilibradas. Nesse momento então, né, o grão ele encontrou seu equilíbrio então com a condição externa e se mantém estabilizado ali até que alguma eventual alteração nas propriedades do ar ambiente externo ocorram e esse grão novamente inicia então esse processo de buscar então entrar em equilíbrio com o ar que está ali à sua volta. No entanto, é muito importante a gente levar em consideração o seguinte: cada espécie de grão, né, possui a sua relação de troca de pressão de vapor para que encontre então uma relação de equilíbrio com o ambiente à sua volta. Se nós pegarmos, por exemplo, isso fica fácil de a gente analisar nas tabelas de equilíbrio higroscópico, e se você quiser também acompanhar esse assunto lá no e-book O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Armazenagem de Grãos, lá na página 52, começamos a falar sobre o assunto higroscopia, e você vai encontrar ali várias tabelas de equilíbrio higroscópico para vários tipos de grãos, onde você pode ir lá e fazer esses comparativos, né? Mas, voltando aqui, cada espécie, então cada tipo de grão, possui a sua própria relação de troca, né, e de equilíbrio com o ambiente. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos falar aqui, pegarmos uma temperatura e uma umidade relativa de referência. Vamos pegar 20 graus de temperatura ambiente a 75% de umidade relativa. No soja, nós vamos encontrar um teor de umidade de equilíbrio de 13,9%. Se a gente usar essa mesma temperatura de 20 graus com umidade relativa ambiente de 75%, no milho nós vamos encontrar 15,3% de teor de umidade, né? 13,9% soja, 15,3% o milho. Usando a mesma característica de clima, 20 graus, temperatura ambiente, 75% umidade relativa, no trigo nós vamos encontrar teor de umidade de equilíbrio de 16,1%. Então você percebe aí, né, que cada tipo de grão tem a sua própria relação, né, de equilíbrio com o ambiente. Então a mesma temperatura, a mesma condição de temperatura e umidade relativa ao ambiente podem produzir teores de umidade de equilíbrio bem diferentes de uma espécie de grão para outra, né? Por exemplo, do soja, né, com essa condição nós estamos falando de 13,9%, aí 14%, enquanto para o trigo a gente está falando em 16,1%, né? 13 para 16, são 3% de diferença de teor de umidade de um grão para outro com a mesma condição de temperatura e umidade relativa ao ambiente.
Então, por isso é muito importante a gente sempre fazer uso, né? O que nos facilita bastante, aí no nosso caso, falando da parte operacional mesmo, né? A gente ter sempre à mão aí as tabelas de equilíbrio higroscópico, né? Isso nos ajuda muito na questão do dia a dia aí, nas decisões quanto ao momento mais apropriado de nós fazermos ou não a aeração, né? Então a gente consegue observar ali aquela condição de temperatura e umidade relativa que a gente tem no ambiente e traçar isso na tabela e verificar se aquela condição de temperatura e umidade nos atende com o objetivo de teor de umidade que a gente busca para aquela massa de grãos, né? Então outra coisa interessante, isso dá para observar mais detalhadamente, agora a gente vai colocar aí na tela um gráfico, né, que mostra uma curva aí do equilíbrio higroscópico, onde a gente pode ver as diferenças aí que ocorrem com a temperatura, né, no teor de umidade. E nós podemos ver aí que, também observando isso na tabela, né, se você pegar, por exemplo, a tabela do soja ali, né, você pegar da temperatura ali de 15 graus a 36 graus, né, e uma determinada umidade relativa ambiente, você vai perceber que nessa escala de temperatura de 15 a 36 graus, como está ali nas tabelas de equilíbrio, você vai ter praticamente 1% de variação no teor de umidade do grão. Então a temperatura em si, ela tem impacto, mas um impacto muito pequeno, né, em relação à questão do teor de umidade de equilíbrio do grão. O que realmente vai definir o teor de equilíbrio do grão, o teor de umidade, né, vai ser a umidade relativa ambiente. E nesses gráficos também, você vai ter também lá no e-book isso, para vários tipos de grãos, você consegue ver então o desenvolver dessa curva, né? E você pode perceber ali então que a temperatura, né, ela é importante para vários fatores, várias situações, né, que envolvem aí o assunto conservação de grãos, mas quando falamos em teor de umidade de equilíbrio, né, ela tem uma interferência bastante tímida, vamos dizer assim, né? A temperatura não tem um impacto muito grande sobre o teor de equilíbrio do grão. Então o que realmente mexe, né, na questão do teor de umidade do grão é a umidade relativa ambiente ou a umidade relativa intersticial que você tem ali naquele ar que está na massa de grãos, né? Então isso também é um assunto bem interessante para a gente observar. E outra coisa assim, que muitas vezes o pessoal fica preocupado, mas eu faço aeração, não faço, né? De repente está com o grão quente é problema, tá? Então a gente sempre que tem possibilidade de fazer aeração para resfriar, a gente deve aproveitar essas janelas e buscar ao máximo diminuir a umidade, diminuir a temperatura, perdão, da massa de grãos, buscar uma condição de resfriamento. Para quê? Para trazer essa massa de grãos então a uma situação de maior segurança, né? Então você diminui a temperatura, você diminui o metabolismo desse grão, né? Então você mantém ali um teor de umidade controlado com uma temperatura mais baixa possível, né? Você começa a interferir na questão metabólica, né? Na respiração do grão. Com isso você deixa esse grão em um estado de dormência e consequentemente você acaba contribuindo, vamos dizer assim, para a preservação dos índices de qualidade desse produto, né? Então, mas muita gente tem uma situação de emergência, né? A gente tem um grão que acabou de sair do secador e a gente precisa resfriar esse grão com urgência. E muitas vezes aquela condição de clima que a gente tem no momento, de temperatura, umidade relativa ambiente no momento, não é favorável, né, para o objetivo de teor de umidade que nós temos para aquele grão. E aí, o que faz? Será que faz a aeração naquele momento? Será que espera ter uma condição favorável? Né? O que acontece? Qual é o processo? Quanto tempo demora, por exemplo, né, para esse grão ele entrar em equilíbrio com o ambiente? Nós vamos ver isso agora nesses próximos gráficos que nós vamos colocar aí na tela. Dá uma olhadinha. Esses gráficos, então, você também vai encontrar lá no e-book, o mínimo que você precisa saber sobre armazenagem de grãos, né, a partir lá da página 52. E é muito interessante a gente observar isso aqui, tá? A gente tá com ele na tela aí para você dar uma olhada. E também tem lá no e-book, né? Mas é muito importante a gente olhar isso, né, para a gente perceber que, por exemplo, não são 2 horas de aeração, 3 horas de aeração que vão comprometer, por exemplo, o meu teor de umidade desse grão, né? Então o que a gente consegue observar nesse gráfico aí na tela? Dá uma olhada, né? Isso aqui é um estudo apresentado então, né, por Pixton e Warburton, é uns nomes difíceis aqui, né? E o que eles fizeram? Então fizeram um experimento, né, com trigo, a uma temperatura estabilizada a 22,5 graus, 22,5 graus, em diferentes teores de umidade, né, até eles atingirem então o seu
equilíbrio higroscópico. Então o que fizeram? Começaram então o grão, né, com temperatura estabilizada em 22,5 graus, né, e com teor de umidade inicial em 22%. E colocaram uma situação de ar, né, de temperatura então e de umidade relativa em 3 situações diferentes: a 80%, a linha amarelinha, né, a 60%, a linha vermelha, e a 35%, a linha azul. E aí mantiveram então essa temperatura de 22 graus estabilizada e essa umidade relativa também ambiente estabilizada. E olha o que aconteceu ali. A gente pode facilmente perceber ali o que acontece. O grão demorou cerca de 7 dias, né? Mais ou menos aí, todos eles ali, praticamente demorou 7 dias para esse grão conseguir chegar então a essa condição de equilíbrio higroscópico, né? Com aquela condição de temperatura e umidade relativa ao qual ele estava sujeito. E outra coisa interessante, olha, os primeiros 3 dias, você olhando o gráfico ali, né, você pode perceber que teve uma queda mais acentuada, né, no teor de umidade do grão, né, que ele começou a buscar então uma situação de equilíbrio com aquela condição de ar que ele estava sujeito. E depois do terceiro, dá para dizer quase até o 30º dia, né, a gente vê ali, entre aspas, vamos dizer assim, um certo ajuste fino, né, onde esse grão então ele começa a se equilibrar então com aquela condição de umidade relativa e temperatura ambiente, né? Então a gente começa a perceber com isso, observando esse gráfico, né, que não são ali 2 horas de aeração, não são 3 horas de aeração que vão, por exemplo, comprometer a nossa condição de teor de umidade, né, de uma massa de grãos. Então o que acontece? Muita gente pode ter então uma situação de emergência, né? Por exemplo, o grão que acabou de sair do secador, né? Um grão que está lá com uma temperatura de 36 graus, aí, 37 graus, a gente precisa resfriar esse grão o mais rápido possível, né? O quanto antes possível. Então, por mais que nesse momento eu não tenha uma condição de umidade relativa ambiente favorável a manter aí de repente os 14% de teor de umidade, né? Falando de soja, o que acontece? Faz a aeração igual, resfria esse grão, porque de repente aí 5 horas, 10 horas de aeração nesse momento não vai ser o que vai definir alguma coisa sobre o teor de umidade desse grão. Tá, então qual é que é a dica? Faz a aeração, busca baixar a temperatura, que nesse momento essa temperatura alta ela é uma situação de emergência, você precisa resfriar essa massa de grãos, e depois quando se tiver uma condição ideal, mais favorável, né, de ar, então você faz a aeração novamente e você tenta fazer então essa renovação de ar da massa e deixar dentro dessa massa de grãos então um ar com umidade relativa mais favorável a esse objetivo que você tem de teor de umidade, né? Então isso é um ponto muito importante para a gente perceber o seguinte, né? Nem sempre eu fazia aí 3 horas, 4 horas de aeração numa condição de umidade relativa ambiente desfavorável, né? A manutenção de um determinado teor de equilíbrio que eu desejo vai realmente causar impacto, né, sobre o teor de umidade do grão. Então, como a gente pode perceber aqui, o grão ele leva dias, muitas vezes, para entrar em equilíbrio com uma determinada condição de umidade relativa ambiente. Então, se você tem, por exemplo, um grão lá armazenado a 15%, 14,5%, não é porque de repente você fez 3 horas, 4 horas de uma aeração lá com 65%, por exemplo, que seja uma aeração que vai baixar o teu teor de umidade, que isso vai acontecer ali em poucas horas. Não vai levar dias, né? Como a gente pode observar nesse gráfico ali, né, quando a gente começa a perceber que o grão começa a entrar ali num certo ajuste fino, vamos dizer assim, nesse teor de umidade, vai levar vários dias, às vezes 5 dias, 10 dias, 15 dias para ele conseguir se equilibrar com aquela condição. Então não vai ser uma operação de aeração de 5 horas, de 10 horas, que nesse momento vai definir o status final então do teor de umidade dessa massa de grãos. Então a gente precisa levar isso em conta, observar isso, é uma coisa muito importante, né, para a questão do manejo, né, para a gente não se assustar e não se apavorar aí, de repente numa situação onde a gente precisa ali fazer o resfriamento, mas de repente desiste da operação por entender que uma determinada umidade relativa naquele momento vai me causar um prejuízo ali em poucas horas de operação. E a mesma relação também ocorre, né? Vamos colocar agora outro gráfico aí na tela também para você poder observar o mesmo experimento, né, quando o grão foi submetido a um teor de umidade inicial baixo e o objetivo então foi elevar o teor de umidade desse grão, né? Então quando o objetivo é elevar o teor de umidade, a gente pode perceber também que
a mesma proporção acontece. Você vai levar aí vários dias também para conseguir fazer com que esse grão ele atinja novamente uma condição de equilíbrio com aquele ar que está à sua volta ali, então o ar intersticial. Então, por exemplo, você tinha lá um grão armazenado com 11% de teor de umidade, né, não vai ser com 3 horas, 5 horas de aeração que você vai conseguir fazer esse grão ir a 14%, por exemplo. Isso não vai ocorrer. Então você consegue perceber nesse gráfico aí, é a mesma coisa, você vai levar vários dias e o grão, a temperatura da massa de grãos, né, a umidade relativa intersticial ali do ar, da massa de grãos vai ter que estar estabilizado aí por vários dias para você conseguir novamente alterar então esse teor de equilíbrio dos grãos, né? Agora, levando isso, já antecipando um outro assunto aqui que nós vamos tratar mais para frente, né? Essa questão de repor umidade na massa de grãos, repor umidade no grão, é uma questão bastante complexa, não é tão simples quanto parece, né? Nós vamos estudar mais para frente sobre isso, nós vamos falar sobre a sorção, né? Então, muitas vezes se fala assim, olha, colocar a umidade de volta no grão é 7 vezes mais difícil do que você tirar, né? Vamos dizer que seja 7 vezes mais difícil, mas a gente vai estudar isso mais para frente, a gente vai ver por que é mais difícil, o que ocorre, né? Mas a gente pode ver aqui, o nosso assunto hoje, equilíbrio higroscópico, né? A gente pode ver bem claro, olhando para esses dois gráficos, que o grão ele não entra em equilíbrio com uma condição de temperatura e umidade relativa ao ambiente de forma instantânea, né? Isso não acontece em poucas horas, isso não acontece em um dia, né? O grão vai precisar aí de vários dias, né? Para conseguir se equilibrar com uma determinada condição de clima, né, à sua volta. Então aquela condição de ar, de temperatura e umidade relativa do ar ali da massa intersticial, né, o grão vai precisar de vários dias, né, para encontrar uma situação ou uma condição de equilíbrio. Tanto mais perto ele esteja dessa condição, por exemplo, é um grão que está aí com 14,5% para baixar para 14%, né, a gente pode ver lá, observando o gráfico ali, né, que aquele ajuste fino que ocorre ali, ele leva vários dias para isso acontecer. Então a gente não precisa se desesperar se num momento a gente precisa fazer uma operação de aeração, resfriar o grão, uma temperatura que está alta e a gente não tem, de repente, naquele momento, né, naquele dia, naquela semana, uma condição de umidade relativa favorável, né? Faz a aeração igual, resfria essa massa de grãos, vai ser mais fácil o resfriado que tirar a umidade, né? E então logo você tem uma condição de ar favorável, se faz a aeração novamente para você fazer essa renovação desse ar da massa de grãos e colocar lá dentro da massa um ar em condição de temperatura e umidade relativa que seja assim adequada para que o grão então venha se equilibrar naquela situação, naquele teor de umidade que seja o seu objetivo, né? Então é muito importante a gente entender essas relações, como que isso acontece, o tempo que isso leva, né? Para que a gente também não venha aí de repente por não conhecer a matéria, vamos dizer assim, né? Deixar muitas vezes de aproveitar janelas de aeração ou deixar de fazer alguma operação que seja de repente necessária e com isso a gente está comprometendo aí, colocando em risco, né, o estado aí de conservação, né, da massa de grãos, comprometendo aí índices de qualidade, comprometendo a qualidade do produto. Ok, pessoal? Então esse é o nosso assunto dessa nossa aula de hoje, né? A higroscopia. Espero que você tenha gostado desse assunto e não deixe de olhar lá então, né, no e-book o mínimo que você precisa saber sobre armazenagem de grãos, né? Lá a partir da página 52, onde você vai ter ali várias tabelas de equilíbrio higroscópico para vários grãos, vai ter os gráficos ali também que a gente mostrou aqui na tela. É importante que você dê uma olhadinha, que você leia também esse conteúdo, né? E com certeza vai ser um material muito bacana, muito importante aí na hora que você for para fazer o manejo da armazenagem, você for tomar decisão aí na hora de acionar a aeração, analisar aquela condição que você tem de clima naquele momento, se ela é favorável ou não, o impacto que isso vai ter de repente sobre aquele status do grão lá dentro do silo, eu vou perder teor de umidade, eu vou ter algum prejuízo, quantas horas de aeração eu vou fazer e o teor de umidade que eu tenho nesse grão e o objetivo que eu tenho para ele final, o que acontece. Então você olhando esses gráficos, olhando um pouquinho esse comportamento, né, como esses grãos eles se comportam enquanto armazenados, esses prazos, né, e o tempo que o grão leva, né, para se equilibrar então com o ar ambiente à sua volta, né, tudo isso é muito importante a gente ter o conhecimento, a gente compreender, entender isso,
né, para que a gente possa conseguir fazer então, né, o manejo da armazenagem aí com mais tranquilidade, né, e também obviamente correndo menos riscos, né. Então a gente olhar, por exemplo, aqueles gráficos ali que fazem aquela curva do equilíbrio higroscópico, né? A gente começa a perceber ali, por exemplo, o grão ele está sujeito a perder o teor de umidade rapidamente, né? Em situações de umidade relativa aí abaixo de 15 para baixo, né? 15% para menos. Né? Então ali é risco, muito arriscado. Nesses momentos é óbvio, a gente não deve também, né, fazer aeração em condições desse tipo, né? E outro também acima de 75%, a gente percebe ali nas curvas, né, uma facilidade maior que o grão tem, então, de adquirir ou de aumentar novamente, de absorver água, né, aumentar o seu teor de umidade. Vamos falar sobre isso nas próximas aulas, né, também, mas são coisas para a gente ficar atento, esperto e observar, né, para que a gente venha conseguir conduzir então o manejo da armazenagem de grãos com mais tranquilidade, para que a gente consiga, na hora de expedir esse grão, a gente ter um produto lá de qualidade, a gente conseguir entregar um grão com excelência. Ok, pessoal? Ficamos por aqui então nessa nossa aula. Meu abraço para vocês, espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço então e até mais. Tchau, tchau.